Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo desse nosso tempo de entrega, de sacrifício. 36º dia, irmãos. Falta pouquinho, falta 4 dias para a gente finalizar. Vamos firmes aí, tenho certeza que vocês têm sido muito abençoados, tenho certeza que vocês têm sido alcançados por Deus, perdoados por Deus. Tem sido maravilhoso, irmãos. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu vou ler um textinho um pouquinho mais longo, mas esse texto aqui, ele diz muito a nosso respeito como discípulos de Jesus, como pessoas que de fato amam a Deus. Nós sabemos que Jesus ele veio ao mundo, levantou 12 discípulos aí, pregou o evangelho, ensinou-os e foi ao Pai. Só que Jesus ele deixa uma oração que é muito linda e muito poderosa. Ele ora pelos discípulos e acredito que essa oração também ela serve para os nossos dias de hoje. Estava meditando nessa oração e o quanto essa oração ela tem poder, o quanto essa oração ela é maravilhosa para nós. Então eu vou ler junto com vocês para que a gente possa aí ser abençoados por Deus. Amém? João capítulo 17, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 6: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus, eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Então é legal, por enquanto até aqui, a gente entender que, na verdade, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus ele vai dizer aqui que esses homens, quem deu para Jesus foi o próprio Deus. Ou seja, quem colocou em Jesus o discernimento de saber escolher os seus discípulos foi o próprio Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Provavelmente não. Jesus ele passou alguns dias de consagração, alguns dias de oração, para que ele pudesse depois ele chamar os seus discípulos, escolherem os 12 que andariam com ele. Então a gente vê que Jesus ele já não escolhe pessoas pela sua própria percepção, não. Ele faz com que ele esteja vulnerável ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo o guiasse, para que o próprio Deus o guiasse, melhor dizendo, para que ele pudesse escolher aquele que de fato faria diferença no ministério de Jesus. Então, quando Jesus ele nos escolhe para algo, quando Jesus ele nos chama para algo, é porque ele sabe que eu e você temos a capacidade de fazer com que aquilo de fato seja feito com maestria, que de fato que aquilo seja feito com qualidade. Então, quando você quando você sente uma vontade de fazer algo, ou quando você é chamado por Deus para fazer algo, seja aqui no templo da nossa igreja, servindo aqui, servindo a nossa Kids, a Start, ou em outra coisa, servindo a um irmão, ajudando alguém na sua comunidade. Então, quando você tem um chamado de Deus, entenda, Deus ele está te chamando porque Ele entende que você tem a capacidade e que você é a pessoa escolhida de fato para que aquilo acontecesse. E o mais engraçado, pensando nisso, irmãos, é que Deus ele não poderia escolher outra pessoa aquilo que só você pode fazer. Não tem como isso, irmãos. Não tem como Deus escolher outra pessoa para que faça aquilo que só eu posso fazer da forma que Deus quer que eu faça, com a qualidade que eu vou fazer aquilo, com os detalhes que só eu poderia ver, porque é algo que é só eu, é algo que é de mim, que é característica minha, para que eu possa fazer. Não que o reino de Deus, não que a igreja, ela vai ser prejudicada se eu não escolher fazer aquilo, porque eu acredito que Deus ele levanta outras pessoas. Quem não quer, Deus levanta outra pessoa. Isso sempre existiu. A Bíblia toda, a história toda da igreja, nós vemos que Deus ele sempre levantou pessoas
e algumas escolheram estar e outras escolheram não estar. Então, mas Deus sempre foi levantando. Mas existem coisas específicas que só a pessoa específica ela vai fazer aquilo. Deus escolheu apenas você, mãe, para ser mãe dos seus filhos. De fato, não era outra pessoa. Se Deus escolhesse outras pessoas para ser mãe, não seria mãe dos seus filhos. Deus escolheu você, pai, esposo, para casar com sua esposa. Se fosse outra pessoa, os seus filhos não nasceriam, porque existem coisas específicas que Deus nos escolhe para algo específico na nossa vida e na nossa caminhada. Então, algumas coisas, Deus ele vai chamar, as pessoas não vão escolher, Deus vai levantar outras, sim, eu creio nisso. Só que algumas coisas não. Existem coisas que só eu e você vai fazer de acordo com o que Deus escolheu para nós e de acordo com as nossas características, com os nossos detalhes, com os nossos trejeitos, as nossas personalidades, porque isso vai contar muito para aquilo que Deus ele quer fazer através de nós. Então a gente vê que os discípulos eles foram chamados por Jesus, mas quem deu esses discípulos para Jesus foi o próprio Deus, de acordo com essa oração, de acordo com essa palavra. Jesus ele buscou a Deus e Deus entregou os discípulos na mão de Jesus para que ele pudesse escolher os seus 12 de acordo com as suas características. Tanto é que se a gente pegar a Bíblia, que a Bíblia ela vai falar muito pouco de todos os discípulos, então ela foca em alguns que tiveram um pouquinho mais de notoriedade, como o apóstolo Pedro, como João Batista, como o próprio Mateus. Então a gente vê alguns tendo um pouquinho mais de notoriedade aí na palavra de Deus, porém isso não tira a qualidade dos outros discípulos. Cada um tinha uma característica especial que Jesus queria que tivesse para que pudesse andar com ele ali naquele momento. E o engraçado é que o Salmo 139, ele vai dizer que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, antes dos nossos ossos eles serem formados, Deus ele já tinha escrito algo sobre nós. Já existia algo escrito sobre mim e sobre você. E isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é tão poderoso que existem coisas que nós vamos viver que é exatamente da forma que Deus escreveu para que eu e você pudesse viver. Existem detalhes na sua vida e na minha vida tão maravilhosos, tão íntimos nossos, que Deus ele quis que aquilo acontecesse na nossa vida, que Deus queria colocar esse detalhe na minha e na sua vida, porque nós somos únicos para Deus, irmãos. Nós somos únicos, nós somos pessoas escolhidas a dedo por Deus, para que nós pudéssemos cumprir com o propósito que Ele tem para nós aqui na terra. Não pense você, irmãos, que você foi o menosprezado por Deus. Não pense você que você foi esquecido por Deus. Não pense você que Deus ele te abandonou, ou que Deus te colocou numa família ruim, ou que Deus te colocou numa casa ruim, que você vive uma vida ruim, porque Deus quis que você passasse por isso, porque Deus ele é mau e você merece isso. Não, irmãos, não. É claro que nós estamos em um mundo cujo o jazo maligno, como a própria palavra de Deus diz, cujo coisas ruins vão acontecer, infelizmente. A palavra de Deus ela não nos isenta de passar por provações, ela não nos isenta de passar por tentações, porque o mundo ele é do maligno. O príncipe deste mundo é o diabo, então, infelizmente, algumas coisas aqui na terra nós vamos sofrer. Porém, irmãos, existem coisas que Deus escreveu para que eu e você vivesse e são coisas maravilhosas, irmãos. Mas, pastor, por que eu estou passando por isso então? Por que a minha família ela é conturbada?
Por que eu não tenho o amor dos meus pais, eu não tenho o amor da minha mãe? Nós precisamos entender, irmãos, que por mais que Deus ele escreveu a nossa história, Ele escreveu um livro sobre nós, antes de eu e você sermos formados, tem pessoas que ainda não entenderam qual é o propósito que Deus o chamou para que pudesse cumprir aqui na terra. Tem pessoas que por algum momento da sua história decidiu escrever o seu próprio livro. Tem algumas pessoas que durante o seu percurso, por circunstâncias que foram acontecendo na vida dessas pessoas, elas escolheram não mais viver a vontade de Deus, mas sim viver a sua própria vontade. E isso traz consequências tanto para a pessoa que escolhe viver a sua própria vontade, para também com a sua geração. Porque se você escolhe viver a sua própria vontade, os seus filhos vão sofrer a consequência de tudo isso. Essa é a verdade nua e crua para a nossa vida. Porém, isso não vai fazer com que a nossa história em Deus ela seja apagada. Com que aquilo que Deus escreveu para nós, sobre nós, como o Salmo 139 diz, ele seja aniquilado ou seja rasgado por Deus e assim nós não vamos mais viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pelo contrário, irmãos, a qualquer momento, a partir do momento que você encontrar Jesus de novo, que você for perdoado por Jesus e que você decidir voltar a ter uma vida com Deus, voltar a ter comunhão com Deus, o seu livro, aquilo que Deus ele escreveu para que você vivesse, você vai poder viver ele a partir do momento a partir desse período que você encontra Jesus novamente. Eu sempre digo que Deus ele nos dá o propósito dele, como o Salmo 139 diz, que Deus ele escolhe, que Deus escreve um livro nosso, que Deus fala algo sobre nós antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, porém Ele também nos dá um livro branco e uma caneta na mão. E nós vamos colocando algumas linhas diante da história que Deus preparou para nós. Nós vamos colocando alguns caminhos que Deus não queria que nós vivêssemos, mas por escolha própria nós acabamos indo viver. E isso faz com que nós acabemos nos desviando da nossa fé e nos desviando daquilo que Deus espera de nós. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Você é único para o Senhor. Você é uma pessoa que Deus ele escreveu algo sobre você. E se hoje você está desviado da sua fé, se hoje você está vendo esse vídeo e você está desanimado, você vê que a sua família não vai para frente, você vê que a sua vida não vai para frente, eu convido você agora a olhar para a sua vida e a voltar aos caminhos do Senhor, a voltar para aquilo que Deus ele espera que você faça, a voltar para aquilo que Deus escreveu sobre você. Jeremias 29:11, a gente vive falando aqui na expansão, porque é um dos versículos que a gente mais ama. Eu percebo vários pastores, a pastora Bruna tem esse versículo como o versículo da vida dela, o pastor Vinícius também, ele vira e mexe, ele recita esse versículo. Deus ele tem planos de paz para nós e não de tristeza e não de maldade. Para que nós possamos ter o fim que nós esperamos. É engraçado que Jeremias 29:11 ele vai dizer exatamente isso, que os planos de Deus eles são maiores do que o nosso, que os planos de Deus eles são planos de paz. Porém, Deus ele vai deixar com que nós tenhamos o fim que nós escolhermos. Olha como Deus ele nos ama, irmãos. Olha como Deus ele nos ama a ponto de deixarmos com que eu e você escolhamos o nosso destino. Perceba o amor de Deus através das escolhas que nós fazemos, de deixarmos nós a ponto de escolhermos se nós queremos viver a vontade dele ou se nós não queremos viver a vontade dele. Só que ele deixa explícito que a vontade de Deus, o plano de Deus para nós é planos de paz, é planos de bênção. Ele já deixa explicado isso para todo mundo. Olha, você quer viver uma vida toda errada? Você quer se desviar do caminho? Amém.
Só que o que eu tenho para você são planos de paz. O que eu tenho para você são planos de bênção. Porém, você vai escolher o fim que deseja escolher. Você foi escrito a dedo por Deus. Você foi feito na maior perfeição possível pelo próprio Deus. Se tem uma coisa que Deus ele mais amou, foi o ser humano. Se nós pegarmos a criação de tudo, a criação lá em Gênesis, Deus ele faz tudo em apenas falando, mas quando ele vai fazer o ser humano, ele escolhe colocar as mãos para que o ser humano ele fosse criado. Ele quis sentir nas nossas próprias mãos como é criar o ser humano. E ele cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Quer um amor maior que esse, irmãos? Deixar o ser humano com a sua imagem e a sua semelhança? Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Então, quando Jesus ele diz isso, manifestei o teu nome aos teus homens, que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, Jesus rogando a Deus para que nos guardasse, para que nós possamos ser um com Ele, assim como Jesus foi um com Deus. Olha o amor de Deus explícito nesse texto, pedindo para que Deus ele nos guardasse desse mundo, pedindo para que Deus ele nos livrasse de toda a hóstia maligna que existe nesse mundo. Jesus aí demonstrando o seu amor, dizendo: Pai, eu não vou mais estar aqui com eles para sofrer com eles as aflições, eu não vou mais estar aqui com eles para que eles possam ser protegidos da tempestade, para que eles possam ser protegidos dos inimigos, mas por favor, guarda-os em teu nome, guarda-os, para que assim como o Senhor me guardou e nós somos um, eles também possam ser um conosco. Olha o sentimento de família que Deus ele tem conosco. Olha o sentimento de família que Jesus ele tem conosco. Não é assim, irmãos, na nossa família? Quando alguém está sofrendo, a gente não sofre junto. Quando alguém está passando por aflição, a gente não sofre junto. Era a mesma coisa que Jesus estava dizendo aqui. Dizendo: Senhor, o mundo é tão ruim, o mundo é tão maligno, por favor, guarda-os. Guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. Jesus demonstrando aí todo o seu amor. Continuando o texto. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço para que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, Jesus próprio ele diz aqui: eu dei a tua palavra e o mundo os odiou. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é ódio para o mundo. A palavra de Deus ela é ódio para o diabo. É uma ofensa para o diabo. E o diabo, o que ele vai querer fazer quando nós estamos vivendo a palavra de Deus? Ele também vai nos odiar. Mas ele diz aqui, ele fala aqui,
Versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Ou seja, ele está pedindo para que Deus ele nos guarde de todo mal, e é isso que Deus faz conosco. Ele nos guarda de todo mal, Ele nos protege de todo mal. Porém, nós precisamos o quê? Viver a palavra de Deus. Por mais que o diabo odeie que nós pregamos o Evangelho, por mais que o diabo odeie que nós amamos o próximo, por mais que o diabo odeie que nós vivemos a palavra de Deus, não fique com medo disso. Lembre, o próprio Jesus pediu para que Deus nos guardássemos do mal. O mundo, irmãos, nós temos que enfrentar. O mundo, aqui no mundo é guerra. Nós temos que ir para frente, nós temos que lutar por aquele que ainda não conhece o Evangelho, pregarmos o Evangelho, pregarmos o amor de Jesus. Porque do mundo nós estamos guardados em Jesus. Do mundo nós estamos guardados em Deus. O próprio Jesus pediu isso para Deus, para que Ele nos guardasse. Porque Ele sabia que quando nós formos pregarmos a palavra, o mundo já nos odiaria. Então, irmãos, que nós possamos pregar o Evangelho e não ter medo do mundo, porque Jesus ele venceu o mundo, irmãos. Jesus ele venceu o mundo por nós, por mim e por você. Então, do que nós vamos temer? Do que nós vamos temer? Eu gosto de um versículo, eu também falei para vocês aqui desse versículo, se eu não me engano, Colossenses. A palavra de Deus diz que E agora fugiu da cabeça o versículo, irmãos. Ele vai falar sobre o amor, que no amor não há medo e... tem até uma música, depois eu vou lembrar, irmãos, eu falo em outra ocasião para vocês. O amor ele lança fora todo o medo. Lembrei, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando ele fala sobre o verdadeiro amor lança fora todo o medo, ele está dizendo que é o medo que nós temos do próprio mundo ou do inferno, de nós morrermos e irmos para um lugar ruim. Mas quando nós amamos o verdadeiro amor a Deus, esse verdadeiro amor, ele vai lançar fora todo o medo desse mundo, todo o medo do inferno, todo o medo do diabo. O verdadeiro amor, ele vai lançar fora todo o medo. Então, quanto mais nós amamos a Deus, mais o medo ele se esvai da nossa vida. Mas nós tiramos esse medo da nossa vida. Então, o que vai fazer a diferença é o quanto nós amamos a Deus, é o quanto nós amamos as coisas de Deus, é o quanto nós guardamos da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, que nós possamos entender isso. E ele continua: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também todo aquele que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo só vai entender que Jesus ele veio ao mundo para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ser salvos, quando nós formos um com Ele. Porque quando nós formos um com Ele, o mundo vai entender que Jesus ele foi enviado pelo próprio Deus aqui para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser libertos do pecado, da morte e aí termos vida. Eu não vou continuar, irmãos, porque senão vai ficar muito longo, mas leia depois essa oração de Jesus, capítulo 17, João capítulo 17, a partir do versículo 6, vocês vão ver que Deus ele deixa uma carta, uma oração aí cheia de amor para conosco, cheia de verdades para conosco, cheio de detalhes para que eu e você permaneça firme,
para que eu e você permaneça firme no propósito, para que eu e você sejamos firmes aí na nossa caminhada com Deus, no nosso propósito. Lembre, irmãos, você não é qualquer pessoa para Deus. Não, você é uma pessoa que Ele escreveu desde quando você ainda nem era formado no ventre da tua mãe. Deus ele já escreveu sobre você. Deus tem um propósito na sua vida, só que você precisa tomar posse desse propósito e querer cumprir com isso. Isso é uma demonstração de amor. Não tenha medo, irmãos, do que vão falar, não tenha medo do que as pessoas vão te julgar. Pelo contrário, irmãos, o que as pessoas vão falar de você, elas vão falar se você fizer o propósito de Deus ou se você não fizer. Essa é a verdade. Porque o mundo, ele só julga. As pessoas, elas amam julgar diferente daquilo que nós estamos fazendo. Se elas já vão julgar, irmãos, que elas julguem porque você está fazendo a vontade de Deus. Se eles já foram te odiar, que eles te odeiem porque você está fazendo a vontade de Deus. Assim, irmãos, você está guardado pela palavra. Assim você será um com Deus, como a própria palavra diz aqui, que eu acabei de ler para vocês. E assim você será abençoado e vai abençoar muitas pessoas ao seu redor. Amém? Fechem os teus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai. Que nós possamos ser um contigo, Pai. Que nós possamos ser santificados pela tua palavra. Que nós possamos ser um com Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor nos guarde desse mundo, Pai. Mas que nós também não sejamos, que nós não possamos nos esconder por medo, Pai. Que nós possamos, Pai Todo-Poderoso, dar a nossa cara a tapa a esse mundo, Pai. Que nós possamos guerrearmos, Pai Todo-Poderoso, com esse mundo, para que a Tua palavra seja pregada, para que o Teu poder alcance o maior número de pessoas possíveis, Pai, através da nossa vida, Pai. Nos dê ousadia, Pai Todo-Poderoso, nos dê poder, Pai, para que quando nós formos falarmos do Teu nome, Pai, já não será nós, mas será sim o Senhor, Pai, através de nós. E assim as pessoas serão libertas, e assim as pessoas serão curadas, Pai. Pai, unja-os, Pai, a nossa cabeça, Pai. Cinge, Pai Todo-Poderoso, as nossas mãos, Pai, para a batalha, Pai. Para que nós possamos guerrear contigo, Pai. E fazer com que esse mundo, com que o Teu reino, ele seja avançado por esse mundo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Lembrando que amanhã uma palavra com a pastora Gabi. Tá faltando um pouco, irmãos. Fica firme. Mais 4 dias aí para a gente finalizar o nosso propósito. 40 dias, irmãos, não é para todos. É para quem de fato tem vontade de viver a vontade de Deus. Para quem de fato quer ver milagre e libertação. Então continua firme, que a gente já está finalizando. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém? Deus abençoe, pessoal. Lembrando, eu não falei, né? Às 5 da manhã, a palavra com a pastora com o desafio. Às 7 horas da noite, uma palavra aqui presencial e também nas nossas redes sociais às 7 horas da noite. Deus abençoe, pessoal, e até mais.